Atenção, emissoras que compõem a rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora, Jornal Primeira Hora. No ar, Primeira Hora, rede Bandeirantes de Rádio. Primeira Hora. Há 50 anos, integrando o Brasil através da notícia. Às 7 horas da manhã, do dia 1º de maio de 1962, foi ao ar a primeira edição do jornal criado para unir o país pelo rádio. Ano 51, edição número 1. Terça-feira, 1º de maio de 2012. Primeira Hora, primeira notícia. 50 anos. Dia 1º de maio, ano 1962. 7 horas da manhã. No ar, a primeira edição do jornal criado para unir o país pelo rádio. Brasileira de Notícias. Entrou no ar pela Rádio Bandeirantes há 50 anos, o Primeira Hora, inicialmente para cerca de 5 milhões de pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A transmissão pioneira na história do rádio veiculou pela primeira vez em tempo real a mesma programação em 2 estados diferentes. Segundo José Paulo de Andrade, a estreia do noticiário marcou um momento de mudança e desenvolvimento do país. As comunicações eram deficitárias, não dava para você ter assim uma ligação direta, e a Bandeirantes foi pioneira nisso também, fazendo essa ligação na hora entre São Paulo e Rio de Janeiro. Era a coisa mais difícil do mundo. Hoje é natural, né, você fazer esse tipo de coisa. Então, como um pouco antes tinha sido inaugurada a ponte aérea Rio-São Paulo, o Primeira Hora era a ponte de notícias Rio-São Paulo. Primeira Hora atingiu a liderança de audiência em poucas semanas. O idealizador do jornal e fundador do Grupo Bandeirantes, João Jorge Saad, diz por que decidiu apostar em um jornal que mudaria o horário nobre do rádio. Nós inauguramos a Primeira Hora, o jornal mais ouvido era o Jornal da Tupi. Quando nós estreamos o nosso Primeira Hora, foi o talento dos nossos jornalistas, dos nossos locutores, que nós transportamos eles do horário nobre da noite para de manhã, e o jornal entrou com o pé direito, tomou o primeiro lugar e ninguém nos arrebatou essa posição. Meio século depois, o jornal ocupa o mesmo horário de exibição e agora é transmitido para todo o país além da internet. Segundo o jornalista Daniel Batista, há 10 anos no Primeira Hora, o noticiário mantém uma receita desde 62. Harmonia entre locução, texto e sonoplastia. Se você ouvir as primeiras edições, vai perceber que existem características que são muito parecidas com as características que se observam hoje no jornal que a gente apresenta hoje em dia. Ritmo, trilha, texto, né, a postura dos locutores. Então, isso tem a ver com o fato do programa ser um programa de rádio, o jornal ser um programa de rádio. Temos que valorizar isso e estar atentos a isso todos os dias. Ao longo de 50 anos, o Primeira Hora veiculou as principais notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo. Em 1969, por exemplo, o então repórter Salomão Esper registrou direto dos Estados Unidos a chegada do homem à Lua. Um brasileiro lá pretendia apenas retratar a reação que nós teríamos aqui. Por exemplo, quando Armstrong topa na superfície da Lua com uma pedra e os narradores interrogavam o que haveria nesta pedra, o que os estudos vão revelar. Então, eu dizia, olha, no Brasil qualquer pedra de beira de estrada está escrito lá, Casas Pernambucanas, né? O que você com certeza vai encontrar.
Outro momento marcante foi a coberta das diretas já nos anos 80, movimento que culminou com o fim da ditadura no Brasil. Quem quer eleições diretas, levante os braços. O grande final, braços erguidos. Quem quer diretas? Diretas quando? Diretas quando? 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. 1, 2, 3, todo mundo! Todo mundo! 400 mil ou mais aqui! As vitórias do Brasil em Copas do Mundo. A morte de ídolos como Elvis Presley e Ayrton Senna. O impeachment de Collor. A história passa pelo Primeira Hora. Também registramos nesse horário a decisão de George W. Bush de bombardear países considerados inimigos após a queda das Torres Gêmeas em 2001. Hora oficial do Brasil, 7h01. Ano 41, edição número 271. Quinta-feira, 20 de março de 2003. Primeira hora, primeira notícia. Guerra no Golfo. Informações de guerra. Na Bandeirantes. A nova Guerra do Golfo começou às 5h38 da manhã de hoje em Bagdá, 11h38 da noite de ontem em Brasília. Mas como resumir e escolher as notícias mais importantes do dia todo e apresentá-las em apenas uma hora? Inicialmente, profissionais que trabalham no jornal filtram o noticiário para entregar aos ouvintes tudo aquilo que precisam para começar o dia bem informado. São produtores, editores, técnicos, locutores e repórteres que se envolvem diretamente neste processo que começa um dia antes do Primeira Hora ir ao ar. No fim de cada noite, todo o material produzido ao longo do dia é atualizado e editado para a manhã seguinte, explica o jornalista Cristiano Panvec. É um trabalho quase que artístico, porque eles têm que ter um poder de síntese muito grande para resumir, sem perder o conteúdo, né? Você tem que deixar o material mais compacto possível, com os trechos de entrevistas menores possíveis, para que você, naquele período de meia hora nacional, depois mais meia hora local, você consiga introduzir o máximo de informação sem deixar passar nada, para que o nosso ouvinte saiba o que está acontecendo, o que aconteceu no dia anterior, o que vai acontecer agora. O processo de atualização do noticiário adentra a madrugada e não para nem mesmo com o jornal no ar, explica o produtor Everton Matias. Nós imprimimos o jornal quase que 10 minutos antes, porque para não perder nada. E dentro disso também, no andamento do jornal, a partir das 7 horas da manhã, pode acontecer algo que precise ser noticiado e a gente faça isso durante o jornal mesmo. Foi o que aconteceu recentemente, conta o jornalista Frank Fortes, que todos os dias faz o noticiário esportivo do Primeira Hora. Durante o Primeira Hora terminou um jogo de tênis em que o Tomás Bellucci conseguiu uma vitória importante de um torneio que ele nunca havia conseguido vencer uma partida sequer e tal. Então tornou-se um destaque de última hora, assim, devido à relevância do fato. Eu acrescentei na hora ali porque o jogo tinha terminado, né? Então eu aproveitei aquele momento ali e acrescentei, foi sem texto, foi na base do improviso. Para que o jornal obtenha bom resultado durante os 60 minutos no ar, é fundamental ainda respeitar o compasso da leitura, explica o locutor Dedé Gomes. É necessário que seja mais rápido, bem ritmado, né? Porque é um jornal de 1 hora, então precisa uma certa agilidade para que todo o material entre no jornal, porque todas as notícias sejam veiculadas. Todos os áudios que compõem as reportagens têm um tratamento específico para jornal, afirma o técnico de som Edson Firmino. Nós chegamos aqui às 6 horas da manhã, ouvimos todos os áudios que vão ao ar no Primeira Hora e tratamos o som para que o ouvinte possa ouvir com uma melhor qualidade. Na medida do possível, nós tiramos os chiados, nós equalizamos o som para que ele fique padrão com a voz do estúdio.
O jornal é veiculado entre 7 e 8 da manhã. E neste período, além do que vai ao ar, há muito mais acontecendo nos bastidores dos estúdios da Rádio Bandeirantes. 20 e 21 agora, tá, gente? Acabando essa edição, faz a 20 e 21. Tem 2 helicópteros aí, tá? 01 e 02. Ouvi, beleza? Pluga o Cláudio na linha 3, por favor. 50 anos. Atualmente, o noticiário é apresentado por Walker Blas, Dimas Aguiar e Dedé Gomes para os 27 estados e uma população estimada em 100 milhões de pessoas. É líder de audiência em São Paulo, com mais de 130 mil ouvintes por minuto que acompanham a história no Primeira Hora há 50 anos no ar. O quinto sinal vai marcar a hora oficial do Brasil. 7 horas e 15 minutos. Rádio Bandeirantes.